Amém, graça e paz, louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, pois Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Sejam todos bem-vindos, mais uma sexta-feira aí abençoada, né? Do mês de janeiro, um mês aí abençoado de muitas bênçãos para cada um de nós. Voltando aqui, o vosso irmão José a fazer a nossa live de sexta-feira com vocês, amém? Passei aí um período aí um pouco enfermo, mas graças a Deus estou de pé, porque até aqui tem nos sustentado o nosso Deus, pois estamos de pé graças a Ele. E não tem nada melhor do que estar em Cristo Jesus, do que viver as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Amém? Então sejam todos bem-vindos, um feliz ano novo para aqueles que eu não vi, para todos os irmãos aí que me acompanham no Facebook, no YouTube. A graça e a paz seja com todos vocês, os meus amigos também, nossos irmãos aí que têm acompanhado, né? Tanto aqui em Sobradinho, como nos locais vizinhos, como nos interiores, em toda a região, que sejam todos aí abraçados pelo Espírito Santo de Deus, pois Ele é vivo e reina em nossas vidas. Amém? Então sejam todos aí, mais uma vez, abraçados pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso refúgio, né? A nossa fortaleza, este Deus poderoso. Hoje, um dia especial, né? 7 de janeiro de 2022, essa é a primeira reunião que eu faço, né? Em 2022, que na sexta-feira, que hoje está com 8 dias, foi o nosso irmão Deraldino Costa que trouxe a mensagem a vocês. Eu estava do outro lado da câmera, né? Ali fazendo a filmagem. E hoje estou aqui com vocês para a gente aprendermos junto do Evangelho da Graça de Deus. Amém? Então, sintam-se confortáveis, sintam em casa, pois vocês, assim como eu, têm o Espírito Santo de Deus em vós. Amém? E para nós começarmos a nossa live, deixa eu falar o tema aqui. Jesus usava o poder de Beelzebub? Nós vamos aprender a respeito hoje, amém? Vamos ver o que é que diz as Escrituras, né? Porque nós só podemos ir até aonde a palavra nos leva, graças a Deus. Então, Jesus usava o poder de Beelzebub? Vamos saber agora, tá bem? Abra aí a tua Bíblia para a gente acompanhar, pois o tema está aqui no capítulo 20 do livro de Marcos. Marcos, capítulo 3, no versículo 20. Amém? Louvado seja Deus, pois Ele é maravilhoso, Ele é justo, perfeito e fiel. Todos encontraram? Então vamos lá. Marcos capítulo 20, Marcos capítulo 3, só quero dizer 20, capítulo 3, no versículo 20. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pronto. E foram para uma casa, afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. 21. E quando os seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebub, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios.
é o tema da nossa live de hoje. Vamos aprender, amém? Por quê? Vamos entender em nome de Jesus. Mas antes, vamos aqui fazer a nossa confissão de fé. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor tudo pode em nossas vidas, tudo tem feito, tem preparado para que nós assim possa viver em paz, em segurança, em espírito, pois sabemos que o teu poder é soberano e jamais, meu Deus, tu és um Deus ruim, um Deus falho, pois o Senhor não é filho de homem para que assim possa, meu Pai, enganar, pois tu és um Deus tão maravilhoso que tem concedido, meu Pai, aos teus justos, aqueles escolhidos do Senhor, a qual o Senhor tem por filho, firmes, perfeitos, sem temor de mal algum, pois tu és o nosso único e maravilhoso Deus. Pois sabemos que nesta noite de sexta-feira, peço a tua palavra, meu Deus, entre nos corações, penetre, meu Deus, para que assim possam também ter olhos iluminados, meu Pai, e mentes iluminadas para compreender o teu evangelho da graça, pois é este evangelho a qual nós defendemos, a qual nós pregamos, pois sabemos que não há outro, e se houver outro, é anátema. E como está escrito, que jamais o Senhor, meu Deus, expulsou o demônio com poder de Beelzebul, o príncipe das trevas, pois sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e todas as coisas. E nesta noite eu peço que use-me, pois eu irei usar o teu evangelho para assim esclarecer, meu Pai, a mente de muitos, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, pois tu és o nosso único refúgio e a nossa fortaleza. E que o Senhor, meu Pai, conceda nesta noite a cada um daqueles, meu Deus, que perderam um ente querido, o conforto, o consolo, que o Senhor encha a cada um deles do teu amor, da tua graça, pois só o Senhor, meu Pai, para confortar aqueles a qual sofrem, meu Pai, pela perca de um ente querido. E também eu sou grato a Ti, meu Pai, neste dia de hoje, por cada pessoa, meu Deus, que também completou ano, está fazendo aniversário, que o Senhor enche essa pessoa de todo amor, de toda graça, de toda alegria, de toda a felicidade, pois sabemos, meu Deus, que cada dia nas nossas vidas é importante, cada segundo é importante, e o Senhor concede a cada um, no mês de janeiro, os aniversariantes do mês de janeiro, as bênçãos sem medida sobre a vida deles, que o Senhor já tem derramado, que assim seja na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Glória a Deus, assim seja. Então, vamos aqui entender, amém? Vamos entender por que esses homens falavam essas coisas, que Jesus expulsava demônio pelos príncipes, né? Pelo poder do príncipe das trevas, Beelzebul. Vamos ler, amém? Marcos capítulo 3, no versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. A zoada estava grande, hein? E quando os seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Amém? Aqui, irmãos amados, esta passagem
no capítulo 3 do livro de Marcos, fala daquele homem que Jesus tinha o curado, que tinha a mão mirrada, né? Ele tinha uma das mãos mirrada. E então se fez aquele alvoroço todo, aquela folia toda, e daqui a pouco eles estavam acusando a Jesus de Nazaré na sua época, né? No seu tempo, na sua passagem aqui pela terra. E o que acontecera? Eles acusavam a Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha curado aquele homem, aquele enfermo, curado aquela enfermidade, e então eles o acusavam, dizendo que ele estava fora de si, que o que ele fez não era normal, e que ele expulsava os demônios pelo o príncipe das trevas, o Beelzebub. Mas sabemos, irmãos, que Jesus de Nazaré, com seus feitos, não expulsava demônio por príncipe das trevas nenhum. Sequer existia, né? Príncipe das trevas. Por quê? O próprio homem, irmão, é quem faz tudo isso. O próprio homem tem dentro de si a maldade. Amém? E Jesus não curava as pessoas, e sim a fé que aquelas pessoas tinham, amém? Para serem curadas através de Jesus de Nazaré, era que eles ficavam sãs, amém? Se vocês não lembram, tem umas passagens, né? Que Jesus, quando curava alguém, ele dizia: vai, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. E hoje não é diferente, irmãos. Nós vivemos em um novo pacto, uma nova aliança, né? Perfeita, aonde foi entregue um cordeiro perfeito, sem mancha, sem ruga. E então, o que acontece? Nós vivemos pela fé, amém? Nós não vivemos de sombra ou de aparência. Nós não vivemos mais esperando o milagre acontecer. O milagre já aconteceu nas nossas vidas, amém? É só você crer. É só você parar, pensar. Por quê? Porque sabemos que Jesus já cumpriu tudo e todas as coisas. E jamais Jesus usou poder de príncipe das trevas nenhum. Esses homens aqui estavam atônitos porque nunca tinham visto o acontecimento, algo daquele tipo, uma mão, né, mirrada, e de repente aquela mão voltara a ser sã novamente, não é verdade? Mas, porém, Jesus tinha explicação para tudo. Abra aí a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11, amém? Lucas, capítulo 11, para a gente ter uma reflexão melhor, para que você compreenda. 11, versículo 14. Amém? Quem encontrou, diga amém. 14 e 15. Olha só o que Jesus dizia. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios por Beelzebub, príncipe dos demônios. Olha só, irmão, veja só, esta pessoa aqui era mudo, amém? Era mudo de nascença. E então, o que aconteceu? Jesus expulsou, né, aquele demônio. E lembrando, irmão, deixa eu só aqui esclarecer algo, amém? Porque até hoje tem pessoas achando que demônio é algo espiritual que desce e entra dentro de uma pessoa e faz com que aquela pessoa faça todo tipo de coisas erradas, amém? Engano. Isso é um tremendo engano. Isso você não vai ouvir pastor falar, você não vai ouvir presbítero. Eles vão sempre acreditar que é um espírito, amém? Vai dizer para você que é um espírito que fugiu junto com Satanás na queda, né?
como está escrito, como muitos pensam que até hoje Satanás tramou uma guerra contra Deus. Só que não é assim, amém? Deixa eu só alertar aqui a vocês que quando você vê a palavra demônio na Bíblia mencionada, que aquela pessoa estava terrivelmente endemoniada, ou estava com demônio, ou tinha não sei quantos demônios, isso não quer dizer que era espírito, amém? Isso era a enfermidade que aquela pessoa se encontrava, amém? E então, no linguajar judaico, eles usavam o termo demônio, a enfermidade. Quando uma pessoa estava muito doente, eles diziam, olha, fulano está terrivelmente endemoniado. Isso era uma enfermidade que aquela pessoa tinha, amém? E aqui no caso é um mudo, amém? Essa pessoa, a enfermidade que ele tinha era nas cordas vocais, porém ele não falava. E então eles o acusavam a Jesus, por quê? Porque Jesus curou aquele mudo. E então o mudo veio a falar e muitos se maravilhavam, mas outros diziam, não, ele expulsa demônio pelo príncipe das trevas, Baal-Zebub, ou Baal-Zebub, né? Como tem muita tradução. Mas entenda uma coisa, muitas vezes, irmãos, tem pessoas por aí que vivem desta forma, achando que existe um ser espiritual que desce, né, ou sai de qualquer outro local e entra dentro das pessoas e faz com que as pessoas façam todo tipo de coisas terríveis. Não, amém? Isso é a sua carne ativada, como sempre nós temos dito aqui. Isso não é algo espiritual, isso é carnal, amém? Até então, o pecado daquele povo, naquela época, era a transgressão da lei. E então, aquele pecado foi imputado aonde? Na carne, amém? Então, hoje, o homem vive no mundo sem pecado, porque ele não é um transgressor da lei. Hoje, as iniquidades, as maldades que o homem faz é na carne, amém? E então tudo que acontece no mundo onde nós vivemos, e vivemos numa perfeita aliança, amém? Além de vivermos num mundo cheio de maldade e crueldade, mas aqueles que são de Deus escolhidos, vivem e comem o melhor desta terra, perfeitamente vivendo o reino de Deus, amém? Mas o que acontece? Quando alguém recebe uma cura, em vez de dar a glória a Deus, porque a fé daquela pessoa o curou, as pessoas pegam e vão dar testemunho ao homem. Dizer, olha, depois que eu entrei em tal lugar, depois que eu fiz isso em tal lugar, depois que eu fiz campanha tal, propósito tal, Jesus me curou através desse propósito. Para quê? Para aumentar a fé de quem? Isso não é fé, irmão. Isso não é fé. Isso é adoração ao homem, isso é idolatria. Todo ser vivo nesta terra que confessa que Jesus é o único e suficiente Deus e Salvador em sua vida, amém? Não estou falando em aceitar a Jesus, porque não é o homem que aceita Jesus, e sim Jesus que nos escolhe, amém? Então, aquele que é um escolhido de Deus, irmão, ele não pode viver mais enganado, viver desta forma, achando ele que está fazendo a coisa certa, participando de campanhas, de propósito, de orações e mais orações, e nada muda. Por quê? Porque está vivendo uma vida enganosa, está com uma vida atrasada, como estavam esses homens aqui, achando que o que Jesus fez foi por poder de príncipe das trevas, porque o príncipe das trevas só existia na mente deles, como até hoje Satanás existe espiritualmente na mente dos crentes, amém? Não dos cristãos, amém? Eu sou cristão, eu já acreditei muito, quando estava no sistema religioso, eu acreditava sim, que Satanás era um ser poderosíssimo, mas quando eu descobri que não é nada disso, que não tem nada a ver com o Espírito, o único Espírito que habita dentro do homem é o Espírito Santo de Deus, amém? E lembrando que apesar de termos o Espírito Santo de Deus, está em todos, nem todos vão ter fé, porque a fé é um dom de Deus, nem todos vão crer,
Por quê? Porque isso não pertence a nós, isso pertence a Deus. A fé ela é um dom de Deus. E não há nada que o homem faça para aumentar a fé de alguém, ou fazer com que aquela pessoa tenha fé. Para muitos irmãos, é preciso ela ver, passar por algo para que ela creia. E muitos não. Muitos recebem a fé de bom grato. Recebe ali a gratidão de Deus com o coração aberto. Não esperando que algo, físico ou material faça com que você tenha fé, aumente a sua fé. Como nós temos visto muito aí, vi muito no sistema, ainda participei de muitas coisas vãs, dessa forma, como até hoje tem irmãos meus, amigos, amém? Que estão lá dentro, participando de campanha, de propósito, participando de pão com suco, que não te leva a lugar algum, que não te dá força nenhuma, que não te renova coisa nenhuma. O crente, irmão, vou usar o termo crente, amém? Para falar, mas o cristão, ele vive pela fé. Nós não precisamos, irmão, fazer nada para ter comunhão com Deus. A nossa comunhão para com Deus é no Espírito, e não é uma vez por mês, é todos os dias, amém? É todos os dias, não é hoje, amanhã, depois, não, minha comunhão é até quando se completar os dias aqui nesta terra, qual onde Deus deu para que assim nós possamos viver bem. Amém? Glória a Deus. Abra aí a tua Bíblia no livro de 2 Reis. Vamos ver aqui. Olha só que coisa interessante. 2 Reis. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Porque as coisas, irmãos, não são como muitos ensinam por aí. Por quê? Primeiro, segundo aqui. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 1, amém? No versículo 1 e 2. Para que a gente tenha mais esclarecimento a respeito, do que nós estamos estudando. Olha só, novamente aqui no capítulo 1, no versículo 2, Jesus, no livro de 2 Reis, amém? 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, olha só, leia comigo. Olha só, aqui ele vai falar algo interessante. E muitas vezes já passamos por aqui e muitos não compreendiam por quê. Olha só. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Vamos entender. Olha só. Naquela época, irmão, do rei Acasias, as coisas estavam feias. E então, havia muitas guerras. E o rei já não acreditava mais, amém? Em Deus. Ele deixou de crer no Deus vivo. E mandou, então, que os seus conservos mensageiros, que ele tinha, procurar por Baal-zebube, que era o Deus de onde? O Deus de Ecrom, que era outra província, outra cidade. E lá eles tinham este Ecrom, Baal-zebube, como Deus para eles. E olha só, o rei escolhido ali, entre o povo de Israel, para dominar e crer no Deus vivo, como era assim que eles chamavam, e de repente ele cai, adoece, ficou terrivelmente endemoniado, Não era um espírito mau,
que saiu de um local e entrou nele e fez com que ele adoecesse. Como muitos fazem, irmão. Tem muitos por aí que pensam que realmente é um espírito do demônio enviado por Satanás que entra nas pessoas e faz com que as pessoas adoeçam. Amém? Eu passei aí uns dias, né? Um pouco enfermo, estava terrivelmente endemoniado, amém? Mas não era espiritual, era na carne, amém? E isso é tão prova disso que estou aqui falando com você hoje, sã, maravilhosamente bem, graças ao nosso Deus, amém? E os paliativos que a gente toma para que você se cure da enfermidade. Não fique você aí do outro lado pensando que você é cristão, que você é de Deus, que você faz que você ora, que faz isso, faz aquilo. Que se você cair na enfermidade, não vai precisar de paliativo, de remédios para que você se cure. Não fique esperando a cura espiritual, porque o teu espírito está pronto. Não há enfermidade no teu espírito. Teu espírito é puro. Quem adoece é a tua carne. Então, se você não cuidar da tua carne, aí você vai ficar complicado. Em vez daquela enfermidade ir embora rapidamente, ela vai permanecer no seu corpo por mais tempo. E então é bom que você abra os olhos, acorde, pare com essa ser religioso, amém? E tome sim o paliativo, porque a carne precisa sim de medicamentos, o espírito não, amém? Então, Acasias adoeceu, caiu, né, de um penhasco ali, onde ele estava, de um quarto muito alto, e então foi pedir ajuda a Ecrom, um deus mudo, surdo, cego, que não podia fazer nada por ele. E olha só o que Deus mandou dizer para ele, no versículo 3, olha só. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, levanta-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e diz-lhe, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Está vendo? O mensageiro foi até a cidade de Ecrom procurar se ele tinha salvação, porque estava terrivelmente endemoniado, como nós vimos lá, né, em Marcos capítulo 3, no versículo 20 ao 22, onde Jesus fez ali aquela cura, né, do homem que tinha a mão mirrada, e eles acusaram Jesus de Nazaré naquela época por curar as pessoas pelo poder do Deus de Ecrom, um Deus cego, mudo, surdo, que nada podia fazer por ninguém. Mas isso era a crença daquele povo de Ecrom. O Deus que eles tinham não era o Deus vivo. Eles não criam em Jesus. Eles não tinham ali o conhecimento que existia um Deus acima deles. Não, para eles, até um microfone desse, se dissessem que era um Deus, eles acreditavam. Como tem muitos até hoje, crendo que uma campanha, um propósito, ou tomar suco uma vez por mês e comer pão, a comunhão dele e a fé irá aumentar em Jesus. Não, irmãos. Temos que ter essa convicção, essa certeza que nós vivemos pela fé no Espírito de Deus. Não existe essa que você tem que fazer algo para que o demônio se afaste de você. O demônio só vai se afastar de você quando você parar de alimentar a sua carne, parar de ser uma pessoa má, de planejar coisas ruins, tanto para você como para os outros. Ter um coração reto, um coração puro, um coração bondoso. Em vez de você fazer com que aquela pessoa se afunde mais, você dê a mão e levante, ajude aquela pessoa. Para quê? Para que ela tenha ali também a mesma alegria que você no Espírito. Amém? Não é viver esperando, como muitos, né, naquela época esperava
na beira do tanque, que o anjo movesse as águas, no tanque de Betesda, né? Movesse as águas para que fosse curado. Hoje não, é pela fé. Amém? O nosso pacto é pela fé. Vivemos em perfeita harmonia de vida. Diga graças a Deus. Amém? Então, abra aí a tua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios. Amém? 1 Coríntios. Quem encontrou, diga amém. 1 aos Coríntios, capítulo 8. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 8, no versículo 4, nós vamos ler até o 6. Leia comigo, olha só. Aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo falando aos coríntios. Olha o que ele dizia. Assim quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Está vendo? O ídolo, irmão, nada é. Ecrom, Baalzebub, nada era. Para que o rei fosse consultar a ele. Para quê? Para que ele desse ali a cura pela enfermidade que ele estava passando devido à queda, né? O tombo que ele tinha levado. Ele, em vez de consultar a Deus ou o profeta, né? Que as coisas aconteciam por meio do profeta, qual era dele? Elias, eu queria conversar com Deus para ver que você falasse por intermédio de mim, para saber se essa enfermidade que eu estou, eu vou sarar. Mas não, foi o contrário. Ele chamou ali o seu conservo, né, o mensageiro, e disse: olha, desce até a cidade de Ecrom e procura lá por Baalzebub, a Baalzebub, né, se eu sararei dessa enfermidade. E aqui o apóstolo Paulo mostrando a nós e aos coríntios, né, naquela época lá, essa carta foi escrita a eles, ele dizendo que o ídolo nada é. As pessoas, muitos hoje idolatram o homem, ainda diz que não, amém? Todo ano tem muitos tipos de festa aí, né, no meio gospel, como gostam de falar, né, e em vez de ser adorado o Criador, é adorado quem? A criatura. É o pastor presidente. Irmãos, não existe pastor presidente de igreja nenhuma. O pastor presidente da sua vida é Cristo. Amém? É Ele que te diz o que fazer, é Ele que te dá as ordens, é Ele que te manda fazer algo, é Ele que faz com que você viva bem. E lembre-se, pode até existir, né? Porque tem muitos por aí, denominações por aí, que usam este termo, que cada um tem a sua doutrina, cada um tem o seu pastor presidente. Só que presidente dentro do tempo físico, né? Entre quatro paredes, mas a igreja, carne, amém? Que somos cada um de nós, o cabeça é Cristo, o presidente é Cristo, o pastor, o único que você pode dizer, esse aí é o meu pastor, é Jesus Cristo ressuscitado. Mas o homem, aqui onde eu estou, como muitos
me ver por aí agora, né, assistindo, e onde você também frequenta, muitos têm isso aqui como o altar do Senhor, um lugar santo. Aqui é um lugar santo, ao lugar das orações, aonde aquele que não está bem com Deus não pode subir. Irmão, o altar do Senhor é você. Não existe altar físico. Deus, ele não opera em templo físico, feito por mãos de homem. Deus opera aqui, no seu íntimo. Amém? Você é o altar de Deus. Não existe essa, como ficam muitos idiotas, né? Achando que é de Deus, achando que é melhor do que os outros, botam um monte de cadeira lá atrás e vai escolhendo, e é escolhido as pessoas que vão sentar ali. Não pode ser qualquer um. Ah, não, só senta ali quem é alguma coisa. Irmãos, em Cristo Jesus nós somos preciosos, nós somos valiosos. Não fique constrangido quando você vê um monte de abençoados achando que é alguma coisa e não é nada. Amém? Faz igual o apóstolo Paulo disse com as formações que ele tinha. Considerou tudo como esterco, como nada. Diz que o que ele aprendeu com Gamaliel, para ele considerou como nada. E são essas pessoas que ficam ali, sentados ali atrás, né? Aqueles irmãozinhos que pensam que é melhor do que os outros irmãos que estão lá na frente assistindo. Aí vem um, deixa uma palavra, vem outro, aí daqui a pouco quem está regendo ali diz: agora nós vamos receber o pastor presidente fulano de tal, e aí vai. Que nada, irmãos. Só homens querendo dar uma, amém, de bonzinho para ganhar seu dinheiro. E depois, quando chegar a precisão, eles te abandonam. Não sei se vocês viram que o negócio começou a mudar. Depois que começamos a pregar o Evangelho da Graça, muitos adotaram uma maneira de lubriar os seus irmãos. Como? Não, a gente ajuda, vamos fazer uma cesta básica para fulano, vamos fazer isso para cicrano. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Amém? Para quê? Para que calhe a boca de muitos irmãos que não têm o conhecimento das Escrituras, que pensam que é obrigado a viver, amém? Tirando do seu sustento para sustentar essa cambada de preguiçosos que tem por aí. Então, irmãos, como sempre nós temos dito, você não é obrigado a tirar 10% do que é teu e dar para o homem. Não é para Deus, amém? Não é para Deus, que Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu, nem de dinheiro de quem quer que seja, amém? Mas se você pode ajudar alguém, se você pode contribuir com 10% do teu salário para ajudar uma pessoa, ajuda, amém? Chega em uma família carente, não leva lá aonde você frequenta, não. Procura sair na rua, observa, presta atenção quem realmente está precisando. E aí você vai sim ajudar o próximo. Porque é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos um com os outros de bom grado. Ajudar, compartilhar o que você tem, amém? Com o próximo. Para que você vá bem, se sinta bem. Mas você pega 10% do que é teu. Tira do teu bolso, nada contra, amém? Teu nada contra é você que está fazendo. Eu, graças a Deus, particularmente, já tem muitos anos, amém, que eu não faço isso. Graças a Deus, e me sinto muito bem. Se eu puder ajudar alguém, eu ajudo, amém? E não é, irmão, mas em graça vocês não contribuem, não? Você não é obrigado, mas se você quer contribuir, não é a mim que você tem que entregar. Amém? E se você quer ajudar alguém, procure irmão José, irmão Deraldino. Quem é aí que está precisando de ajuda? Fale para a gente ajudar. E aí a gente pode ajudar uma pessoa que precise. Mas para mim pegar o teu sustento dos teus filhos, tirar da boca dos pequenos, do pequenino, que nunca, muitas vezes não tem nem condições de comprar o leite para o seu filho, e dar ali de mão beijada para o homem luxar, irmão, isso é triste, amém? Não é que seja errado contribuir, não é errado contribuir, errado é você não ajudar o próximo.
E se você pode ajudar alguém, irmão, ajude. Isso é a melhor coisa, você vai se sentir muito confortável, muito melhor do que o que você está. Amém? Então não faça como Acasias fez, não vá consultar Deus estranho, não vá consultar Baal-zebub, amém? Baal-zebub, como muitos vai procurar, né? Levar 10% para ele, para que ele usufrua, coma do bom e do melhor e você sempre na miséria. Agora, 1 aos Coríntios, amém? Perdão, Gálatas no capítulo 5. Livro aos Gálatas, para a gente já encerrar a nossa live de hoje, graças a Deus, né? É bênção de Deus, a gente está em Cristo Jesus, é maravilhoso, é gratificante. Somos felizes porque temos a Jesus, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, no versículo 19, olha só. Que coisa maravilhosa. Está aqui. Como eu tinha falado para você, a enfermidade de Acasias, né? Que ele estava terrivelmente endemoniado, assim como o Gadareno, assim como aquele homem da mão mirrada, como o mudo que Jesus curou, como o cego no tanque de Betesda, amém? Como aquela jovem, a filha de Jairo que Jesus curou. Estavam todos terrivelmente endemoniados, mas enfermos, né? Com uma doença, estavam doentes, precisavam de remédio, e para que se cumprisse as escrituras através de Jesus, era que aconteceram essas coisas, para que assim o nome dele crescesse como cresce até hoje, e vai crescer mais e mais, por geração e geração, porque geração vai, geração vem, e a terra permanecerá a mesma. Amém? Alô, você que tem aí na sua mente que esta terra será destruída, não vai acontecer isso, amém? Posso te garantir, te mostrar na Bíblia que não vai acontecer isso, amém? Essa terra nunca será destruída. A minha geração irá passar, a tua geração irá passar, mas a terra permanecerá a mesma. Amém? E Cristo eternamente. Diga glória a Deus. Como eu estava falando para você, que o pecado daquele povo foi imputado na carne, e hoje, olha só aonde é que está todo tipo de maldade, toda a enfermidade, todos os demônios, aonde é que está imputado? Na carne. Vamos lá, vamos ler? Está aqui. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, no versículo 19. Olha só. Porque as obras da carne são manifestas. Está vendo? As obras de quem? Da carne, irmão. As obras, os feitos dos homens, são manifestas a quem? Ao homem mesmo. Amém? Olha só o que ele diz. As quais são prostituição. E é o que nós vemos todos os dias acontecer. E é o que mais acontece no mundo. São pessoas se prostituindo. Isso é terrível. Mas isso é um feito da carne. É pecado, irmão? É um pecado da carne. Amém? Porque o espírito, irmão, é puro. É o que eu te digo, o teu espírito está puro. Não há pecado no espírito. Você está livre do pecado. A sua carne é que é falha. Então ele diz, as quais são prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disserções e heresias. Tudo isso, irmão, são enfermidades
na carne do homem. Amém? Tudo isso acontece porque, em vez de você dar lugar ao Espírito, você dá lugar à sua carne. E então, o Deus Todo-Poderoso, Ele não se agrada destas coisas. Por quê? Porque a sua carne está enferma, está terrivelmente endemoniada, como é o nosso tema aqui. Será mesmo que Jesus expulsou, demônio, ou curava as pessoas por nome de Beelzebub? Jamais, irmãos, jamais. A divindade estava na terra, fazendo o melhor, curando as enfermidades do povo, e eles, por achar que eram mais importantes do que Jesus, a primeira coisa que fizeram, procurar uma forma de tirar ele do caminho deles. Como há muitos hoje querendo tirar, nós, irmãos, que pregamos a graça de Deus, tirar a gente do ar, tirar a gente de circulação, como muitos têm aí, é o prazer que muitos têm, mas até quando Deus nos dá o fôlego para que eu pregue, jamais deixarei de falar estas verdades aos irmãos. Amém? Então, continuando aqui, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? O reino de Deus, irmão, que o apóstolo está mencionando aqui aos Gálatas, não é quando você morrer. Por que é que uma pessoa que pratica todo esse tipo de demônios, posso dizer assim, de enfermidades, pode viver o reino de Deus? Não pode, porque o reino de Deus, irmão, é aqui. Amém? O reino de Deus nós estamos vivendo aqui hoje, agora. Não é quando morrer. Quando nós deixarmos esse corpo, amém? Que esta carne tombar, que nós formos viver na glória em espírito com o nosso Deus, é totalmente diferente. Não tem como você pagar nada, você já com essa carne tombada. Então, as suas maldades, o que você fizer aqui, você vai pagar aqui. Os seus feitos, você vai pagar aqui. Não é quando morrer. Amém? A sua carne enferma não deixa que você viva o reino de Deus, só deixa que você viva sofrendo, bebendo, se prostituindo, achando que aquilo para você é bom e não é. Amém? Isso é terrível. Isso é você consultar deuses estranhos, dar lugar à sua carne. Jamais faça isso. Amém? Então, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir, amém? Vamos estar aqui de volta com o Ministério Nova Sião, louvando a Deus com alegria. Nosso irmão aí, Deraldino Costa, vai estar trazendo a palavra aí abençoada para cada um de vocês. Creio que Deus já está trabalhando no Espírito para que assim Ele traga uma mensagem abençoada para cada um de vós, amém? Então, sintam-se todos abraçados pelo Ministério Nova Sião e estamos aí firmes e fortes. Quero desejar para vocês um ano cheio de alegria, de amor, de paz e saúde, principalmente saúde, porque não está fácil, irmão. As enfermidades estão aí, vamos se cuidar para que elas desapareçam, amém? Tanto do meio dos nossos familiares, como dos outros irmãos espalhados pelo mundo, para que assim nós possamos ter novamente uma vida cheia de saúde, amém? Porque paz para com Deus temos, aqueles que são escolhidos têm paz de espírito, e vive sem temor de mal algum, mas temos que nos cuidar, porque a carne, ela pode ficar enferma, mas o espírito, ele vai ser sempre forte. Fiquem todos em paz e até amanhã, se assim Deus permitir. E lembrando, irmãos queridos, deixei aí no Facebook, uma mensagem para vocês, e hoje, lembrando aí a todos vocês,
que a nossa reunião de amanhã será no horário das 19 horas, amém? Amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos estar aqui com o Ministério Nova Sião, louvando a Deus. E vocês são os nossos convidados. Agradeço a todos que têm aí feito com que este trabalho cresça cada dia mais. Somos gratos, todos nós do Ministério Nova Sião, somos gratos a cada um dos irmãos que tem compartilhado, que tem deixado o seu like, tem curtido o nosso trabalho. Muito obrigado, amém? Porque agora nós vamos estar no horário de 19 horas e o horário de 5:30 da tarde, como estávamos aqui, não vai ser mais esse horário, amém? Então, amanhã eu convido todos vocês que têm nos assistido para entrar aí no seu Facebook, entra lá, vê lá a nossa live em nome de Jesus, que a partir das 7, né? Para ser mais objetivo, que tem muitos que não entendem, 19 horas, às 7 horas da noite, nós vamos estar aqui louvando a Deus com alegria e logo após o louvor, a mensagem da parte de Deus. Fiquem todos em paz e até amanhã.